Vamos lá então, PLC, não esqueça, PLC você já sabe o que é, primeira leitura cuidadosa, é fundamental sempre que a gente vai resolver uma questão do Enem. Um professor tem uma despesa mensal de 10% do seu salário com transporte e de 30% com alimentação, naturalmente 30% do seu salário. No próximo mês, os valores desses gastos sofrerão aumentos de 10% e de 20%, respectivamente. Mas o seu salário não terá reajuste. Tudo bem? Com esses aumentos, as suas despesas com transporte e alimentação aumentarão em R$ 252. Certo? Tudo bem até aqui? Vamos ao que interessa, CQS. O CQS vem aqui no final, você já sabe o que significa CQS. CQS é a coisa que eu quero saber. CQS, coisa que eu quero saber, é qual é o salário desse professor. Tudo bem? Qual é o salário desse professor? Vamos lá então. Vamos supor, como a gente sempre faz em problemas de álgebra, e esse problema aqui é um problema de álgebra, é um problema de equacionamento misturado com porcentagem. Vamos supor que eu resolva chamar de X o salário do professor. X é o salário do professor. Certo? Do professor. Muito bem. Nós sabemos que 10% deste salário o professor reserva para despesas de transporte. Tudo bem? Então, vou colocar entre aspas aqui para a gente fazer a tradução. 10% de X, o que é a mesma coisa que 10 centésimos, eu disse 10 centésimos vezes X. Não esqueça, essa conjunção de, ela sempre se converte em uma multiplicação. Tá certo? Então, 10 centésimos de X. Tá bom? Isso corresponde a despesa mensal com transporte, certo? Despesa mensal com transporte. Transporte, vamos colocar aqui assim. Tá certo? Em seguida, 30% da despesa mensal é alimentação. 30% do salário. Mais uma vez você vai escrever 30% de X. 30% do salário, o que se traduz matematicamente em 30 centésimos vezes X. Isso representa a despesa mensal com alimentação. Tá bom? Despesa mensal com alimentação. Marcelo está perguntando, fala se essa questão é fácil, média ou difícil, professor. Essas questões que envolvem porcentagem e equação do primeiro grau, Marcele, eu não classificaria como difíceis, tá? Elas no máximo vão ser trabalhosas, o que vai fazer com que elas possam ser classificadas como fáceis ou como médias, dependendo do grau, né, da intensidade do trabalho que a gente precisa realizar para poder resolver a questão, tá bom? Muito bem, isso aqui é a despesa mensal com transporte, isso aqui é a despesa mensal com alimentação. No próximo mês, esses gastos, o gasto com transporte e o gasto com alimentação, vão sofrer aumentos de 10% e de 20%, respectivamente, certo? Esse valor aqui, portanto, vai sofrer um aumento de 10%. Esse valor aqui vai sofrer um aumento de 20%. E o que eu quero saber é o salário mensal do professor. Porém, a informação anterior que eu tenho é de que a despesa com transporte e alimentação vai aumentar R$ 252. A pegadinha da questão está aqui, gente. Esses R$ 252 representam apenas o aumento. O que significa que 10% da despesa mensal de transporte que o professor tem hoje, mais 20% da despesa mensal que o professor tem hoje com alimentação, esses dois aumentos de 10% e de 20% têm que resultar em R$ 252. Certo isso? Muito importante a gente ter essa clareza para poder montar a equação a partir de agora. Tá? 10% da despesa. 10% da despesa
10% da despesa a gente monta matematicamente assim. 10 centésimos da, conjunção da vira vezes despesa. A despesa, eu acabei de calcular, a despesa com transporte é 10 centésimos de x. Então eu abro parênteses de novo para escrever mais uma vez 10 centésimos de x. Isso que eu acabei de escrever, 10 centésimos de 10 centésimos de x, representa, esse x era para ter ficado entre parênteses, mas vocês entenderam a ideia, vai dar na mesma. Isso aqui representa o aumento da despesa com transporte. Certo? O aumento da despesa com transporte. Agora, se eu olhar para a segunda parte, 20% da despesa. 20% da despesa. Certo? Isso aqui é a mesma coisa que 20 centésimos da... Tá vendo? Nunca muda. 20 centésimos vezes. Da despesa com alimentação. Despesa com alimentação, que é a mesma coisa que 30 centésimos de x. Isso aqui, portanto, representa o aumento da minha despesa com a alimentação. E agora que eu tenho essas duas expressões disponíveis, tanto a expressão que representa o aumento do meu custo com transporte, quanto a expressão que representa o aumento da minha despesa com alimentação, agora eu tenho como montar uma equação. Agora eu posso dizer que o aumento com transporte mais o aumento com alimentação resultam em R$ 252. E eu vou escrever exatamente isso. 10 sobre 100 vezes 10 sobre 100 vezes x. Isso aqui representa o meu aumento com transporte. Mais 20 centésimos de 30 centésimos de x. Isso aqui tem que dar 252. Certo? Observe. No momento em que eu monto essa equação, aí fica fácil de resolver, né? Porque é um problema de equação de primeiro grau. Simples, tá? Porque no aumento da despesa, o x ficou dentro dos parênteses. Eu comentei, meu amigo Gabriel, eu vou até corrigir em tempo real aqui, tá? Mas a verdade é que como a gente está multiplicando, isso não faz nenhuma diferença. Era só o meu corretor funcionar aqui, que eu acho que ele não está funcionando. Deixa eu fazer um teste definitivo aqui do meu corretor. Vou ficar devendo o corretor, porque ele não está funcionando. E eu não tenho outro corretor aqui. Esse corretor aqui está muito velho, por isso que ele parou de funcionar. Tá? Eu vou tentar dar uma bicada nele aqui. Vamos ver se eu consigo. Com clips, tá? Para poder ter essa possibilidade de usar o corretor durante a live. Deixa eu ver se eu consigo dar uma cutucada nele aqui. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Quem sabe faz ao vivo. Vocês já sabem como isso funciona, né? Deixa eu ver se eu consigo dar uma cutucada nele aqui ou se ele está trancado para sempre. Eu acho que ele está trancado para sempre. Deixa eu ver. Nada feito, tá? Nada feito. Então vamos ter que fazer a coisa roots aqui mesmo. Raiz, eu vou tirar esse parênteses daqui e vou botar aqui, tá? Porque daí o meu querido amigo Gabriel não vai chorar. Tá? Não tinha escutado você falando antes, chegou tarde, né, Gabriel? Mais tarde que eu ainda, mas vamos lá, olha só. 10 vezes 10 dá 100, e, portanto, isso aqui é 1 centésimo de x. Certo? 1 centésimo de x. 1 centésimo de x, perdão, estou rateando de novo, x aqui. Tá? Agora, 2 zeros em cima cortam com um 100 embaixo, certo? E, consequentemente, nessas condições, nós temos o equivalente a 2 vezes 3 no numerador, 6, embaixo 100, x de novo. Isso aqui é igual a 252. Certinho? 1 centésimo mais 6 centésimos é a mesma coisa que 7 centésimos. 7 centésimos de x é a mesma coisa que 252. O 100 passa multiplicando, o 7 passa dividindo. X igual a 100 vezes 252 dividido por 7. Tudo certo até aí? Tudo certo? Então, 252 dividido por 7, felizmente dá uma divisão exata, 36. Um pouquinho de conta de padeiro você vai ter. E 36 vezes 100 resulta em 3.600. Você acabou de concluir junto comigo que o salário do professor, o salário mensal desse professor, considerando um aumento de R$ 252 em salário, ou transporte, perdão, e alimentação, o salário desse professor está identificado e ilustrado aqui pela resposta da letra D.
Dinamarca, certo? Pela resposta da letra D, Dinamarca. Então, mais cedo, Fael, muito obrigado pela rosa, muito obrigado pelos presentinhos que vocês têm me mandado aí, tá? Mas, de qualquer forma, fica o registro. Conforme mais cedo, deixa eu ver quem tinha comentado aqui, Marcele, questão fácil, média ou difícil. Em função do processo para estruturar essa equação, Marcele, eu classifico essa questão como média, tá? Média, mas difícil mesmo não é. Tá certo? Difícil mesmo não é. Muito obrigado pelas curtidas, como sempre, mais de 3.600. Se você está gostando da resolução, antes da próxima questão, aproveita para já seguir o Estude Matemática. Como você sabe, estamos na busca dos 100 mil seguidores no TikTok. Falta muito pouco, senhoras e senhores, muito pouco mesmo nesse momento. Passamos de 99.400. É a minha missão e a missão de vocês também agora chegarmos em 100 mil seguidores no TikTok antes do final dessa live. É só você dar um tapa nesse mesmo botão de seguir que você encontra aqui em cima, tá certo? Muito bem, muito obrigado a todos vocês que estão fazendo isso agora mesmo. Estou vendo aqui uma enxurrada de novos seguidores do Estude Matemática à medida em que nos preparamos para a próxima questão. Você está acompanhando a correção do Enem PPL, do Enem para pessoas privadas de liberdade. Edição 2021, disponível no site do INEP, tá? Para que você possa baixar e fazer todas as questões. Eu tenho feito aqui 5 questões por dia, tá? 5 questões por dia. Professor Ismael, ótima resolução. Muito obrigado, meu colega, professor Ismael. Vamos que vamos. E-books, Edit, como é que eu vou fazer uma conta dessa no Enem? Meu Deus, eu estou ferrada. Todo mundo está ferrado. Fez o Enem, está ferrado. Quanto mais estudar, maior a chance de que não vai dar tempo de terminar. É um horror. É o caos, é o fundo da vala. Isso se chama Enem, tá? Explicação boa demais, Marcele, muito obrigado. Certo? Muito obrigado ao Ivens que me mandou uma rosa. Muito obrigado ao Ivens que mandou outra rosa. Que legal. Se eu vou fazer outra difícil, não sei, Ivens, porque eu faço elas na sequência, né? Eu faço elas em ordem, então eu vou fazendo à medida em que elas vão aparecendo, tá? Mas o Enem é o Enem, né? Tudo pode acontecer, como vocês sabem, tá? MTS perguntando, privado de liberdade é preso? Exatamente, tá? É o Enem que eles aplicam nos presídios, para as pessoas que estão privadas de liberdade terem a oportunidade de fazer o Enem também para certificação, para ingresso no ensino superior, tudo mais. Certo, gente? Muito bem, estão prontos para a próxima? Quem estiver pronto, diga sim nos comentários, por gentileza. Se você estiver pronto, diga sim. Muito obrigado nesse meio tempo por todos os coraçõezinhos que estão voando e não são poucos. Mais de 5 mil curtidas já nessa live, hein? Olha aí, será que vamos bater o recorde de ontem? Ontem foram mais de 50 mil curtidas na live, senhoras e senhores. Sim, e-books, Ivens, Marcele Seata, Wendel Gabriel, muito bem. Emily Amaral, arrumando a casa e vendo a live, faz uma coisa só de cada vez, Emily, faz uma coisa só de cada vez para não se atrapalhar. Vamos lá, então? Questão de número 152. Essa aqui eu vou fazer no método Shazam total para vocês, tá? Porque essa aqui não merece mais do que isso, vocês vão ver. Uma loja que vende tintas tem uma máquina que efetua misturas de variadas cores para obter diferentes tonalidades. Vocês já viram essas máquinas, né? Em ferragem, em loja de material de construção, né? Tem essas máquinas que misturam as tintas, né? A gente mistura pigmentos de várias tintas diferentes para obter a tonalidade que a gente quer. Um cliente havia comprado 7 litros de tinta de uma tonalidade, proveniente da mistura das cores verde e branco, na proporção de 5:2, certo? Então, isso eu já vou até escrever aqui, ó. V sobre B igual a 5/2, certo? Verde e branco na proporção de 5:2. Isso você já pode deixar identificado aqui, isso aqui é uma informação útil desse problema. Certo? Muito bem. Tendo sido insuficiente a quantidade de tinta comprada, o cliente retorna à loja para comprar mais 3,5 litros da mesma mistura de tintas, com a mesma tonalidade que havia comprado anteriormente. Ou seja, a mistura de tintas obrigatoriamente deverá seguir a mesma proporção. Tudo certo? Muito bem.
a quantidade de tinta verde em litro. Eu quero saber a quantidade de tinta verde em litro. Vou destacar o verde aqui. Verde em litro. Que o funcionário dessa loja deverá empregar na mistura com a tinta branca para conseguir a mesma tonalidade obtida na primeira compra. Gente, observe, apenas observe. Shazam. Método relâmpago para fazer essa questão. Mistura verde e branco. Mistura verde e branco. Esse cliente comprou 7 litros de tinta. 7 litros de tinta no total. Certo? O que significa que a quantidade de tinta verde que ele comprou mais a quantidade de tinta branca que ele comprou tem que dar 7. Tudo bem? Agora pense comigo por um instante, por apenas um instante no método relâmpago. Se ele comprou 7 litros de tinta, na proporção de 5:2, de verde para branco de 5:2, quantos litros de tinta verde ele usou na primeira mistura? Eu quero saber de você, me diga nos comentários agora mesmo, tem muita gente já me dando a resposta. Não, user, não bota várias vezes a mesma resposta, tá? Te peço essa gentileza, tá? Valeu? Parceria? Não coloca várias vezes a mesma resposta, para não flodar o chat, tá? Porque fica ruim de eu conseguir acompanhar os comentários das outras pessoas que estão participando. Tá bom? Muito obrigado, desde já. Verde, me diga por gentileza, verde, quantos são os litros de tinta verde? User impronunciável 5, Cassiane Cristina 5, Eric 5, muito bem, senhoras e senhores, para que a proporção seja de 5:2 e um total de 7 litros, me parece razoavelmente óbvia a observação de que deverão ser 5 litros, de tinta verde e 2 litros de tinta branca. Faz sentido? Observe que a proporção aqui está se mantendo, 5 verdes para 2 brancos, e num total de 7 litros. Certo? Agora pense comigo por um momento. Se na mistura eu tenho 3,5 litros, tudo bem? Se na mistura eu tenho 3,5 litros, aqui fração, observe, aqui fração, pode dizer em português mesmo, não precisa dizer matematicamente. Aqui fração da quantidade inicial corresponde a esse novo pedido. A que fração da quantidade inicial solicitada por esse cliente para essa mistura corresponde esse novo pedido? Ao dobro? Ao triplo? A 10 vezes o pedido inicial? O que é que vocês têm a me dizer em relação a esse novo pedido? Em relação a esse novo pedido, nós estamos produzindo metade. Faz sentido? Nós estamos produzindo metade da tinta que nós produzimos na primeira tinta. Né? No primeiro pedido, na verdade. Faz sentido? Agora pense bem. Se para 7 litros eu uso 5 litros de tinta verde e 2 litros de tinta branca, caso eu venha a fazer 3 litros, a produzir 3,5 litros da mesma mistura de tintas, não faz sentido vocês pensarem que vocês vão usar metade da tinta verde e também metade da tinta branca? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Se vocês querem metade da mistura, vocês precisam de metade da tinta verde, 2,5. E vocês precisam de metade da tinta branca, 1. A questão terminou. A questão terminou. Acabou, você já sabe que a quantidade de tinta verde em litro, para que o funcionário dessa loja produza a mesma tonalidade, só que só 3,5 litros de tinta, é igual a 2,5 litros de tinta verde. Resposta à letra E. Equador. Que coisa doida, né, gente? Vocês não acham uma doideira isso? Que loucura, né? Pois então, vocês também poderiam, levando em consideração que vocês têm verde mais branco igual a 7, vocês também poderiam resolver um sistema de equações usando essas duas equações aqui, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas vocês chegam na resposta. Vocês podem pegar a primeira equação, multiplicar cruzado, escrever assim, 2V é igual a 5B, certo? E na sequência, como vocês querem descobrir a tinta verde, aí cabe uma recomendação, tá? Como vocês querem descobrir V, o valor de V que corresponde à quantidade de tinta verde, certo? Vocês têm que isolar B.
Vocês têm que isolar B, vocês têm que passar o 5 dividindo. Então fica 2V sobre 5 é igual a B. Certo? 2V sobre 5 é igual a B. Aí isso aqui, vocês podem substituir no lugar do B aqui na segunda equação. E se vocês realizarem essa substituição, vocês vão escrever que V mais 2V sobre 5 é igual a 7. Aí o MMC vai ser 5 dos dois lados. Olha, trabalheiro, o Shazam é muito melhor, né? 5 vezes V, 5V. 5 por 5 dá 1 vezes 2, 2V. 5 vezes 7, 35. Certo? 35. Muito bem. Cancelei 5, 7V igual a 35. E você concluiu que V igual a 35 dividido por 7, que dá 5. Olha o que você acabou de descobrir. Você acabou de descobrir que a quantidade de tinta verde na primeira mistura, muito importante, na primeira mistura é 5. E naturalmente, como V mais B é igual a 7, você pode escrever que V, 5 mais B é igual a 7, o 5 passa subtraindo, então B vale 2. E você acabou de chegar aqui. O que que você faz se você quiser resolver isso aqui para a segunda mistura? Você continua usando a primeira equação, V sobre B é igual a 5 meios, só que na segunda equação, ao invés de V mais B igual a 7, você vai usar V mais B é igual a 13,5. 3,5, 7 meios. Ou você pensa simplesmente que se é metade da mistura, é metade da tinta verde e metade da tinta branca. Me parece fazer mais sentido. Tomara que sim. Certo? Tudo sob controle, pessoas? Quem entendeu, diga sim nos comentários. Diga sim, eu entendi. Aproveita para já seguir o Estude Matemática. Aqui, só dá um tapa nesse botão de seguir. Você não fez isso ainda. Essa é a mais espartana das atitudes. Você está me ajudando a chegar em tempo real, ao vivo. Em 100 mil seguidores nesse momento, ainda não chegamos em 99.500, hein? Mas eu sei que com vocês eu vou chegar lá rápido. É só dar um tapa aqui se você está gostando. Imediatamente antes da gente ir para a próxima questão. Tá certo? Muito obrigado às pessoas que estão me seguindo agora. Muita gente começando a seguir o Estude Matemática. E quero aproveitar também para fazer aquele velho merchan no intervalo da segunda para a terceira questões. Eu quero convidar vocês a conhecerem o calendário espartano 2023, tá, gente? O calendário espartano é um calendário de parede que eu vendo na loja do Estude Matemática. O Estude Matemática tem uma loja virtual. O link para a loja virtual é esse que vocês estão vendo aqui. Muito obrigado, Rony. Vários chocolates. Muito obrigado. Estude.link/loja TikTok, tá? Se você visitar estude.link/loja TikTok, você vai ter todos os detalhes sobre este objeto de decoração que eu estou mostrando para vocês a partir de agora. Pedindo licença desde já para poder mostrar ele para vocês, tá certo? É um calendário de parede, como eu falei para vocês, aberto, ele tem 48 centímetros de altura, tá? E além de ter a folha de calendário tradicional, como vocês estão vendo, espaço para anotações, espaço para metas do mês a cada mês, né? Espaço para anotações, um mini calendário do mês posterior, do mês anterior. Em cada mês você também conta com resumos de matemática. Em cada mês são 4 resumos de matemática feitos à mão por este que vos fala. Olha aí, ó, em fevereiro tem juros, tem médias e tem erros comuns de matemática. Em março tem divisibilidade, equação, função de segundo grau, radiciação. Em abril tem logaritmos, como vocês estão vendo aqui. Em maio, nós temos geometria plana. Isso mesmo, geometria plana em maio, demonstração do Teorema de Pitágoras, áreas de figuras planas importantes, áreas de triângulos, né? Já estamos em junho com mais geometria plana e também geometria espacial, pior fórmula do mundo, circunferência. Tudo isso você encontra no calendário espartano. E para saber mais a respeito dele, eu recomendo que você visite a loja virtual do Estude Matemática. O link é esse aqui, estude.link/loja TikTok. Se não fizer isso agora, dá um print agora nessa tela para ficar com o link à mão, tá? Que daí quando você olhar suas fotos, talvez você lembre de dar uma visitada, né? E vai ficar melhor ainda se você der o print duplo agora, ó, o print com esse presentinho adicional que eu estou dando para vocês, olha só. Se você visitar a loja estude.link/loja TikTok e garantir o seu calendário espartano, eu vou presentear você com frete grátis. É só você usar o cupom TikTok Live, exatamente como vocês estão vendo, TikTok Live, que eu vou presentear você com frete grátis para você comprar o calendário espartano.
Certo? De novo, então, estúdio.link/loja TikTok, frete grátis, com o cupom TikTok Live, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo. Eu tenho certeza de que se vocês comprarem o calendário espartano, vocês não vão se arrepender. Vocês vão adorar e, olha, no mínimo, é um excelente presente de Natal, é um presente maravilhoso de amigo secreto que vocês podem dar, né? Até mesmo para vocês, né? Para vocês mesmos poderem ter a oportunidade de revisar conceitos matemáticos à medida em que vocês dão conta dos compromissos de vocês ao longo do ano de 2023. Certo, gente? Muito obrigado pela paciência de vocês durante o meu merchan. Não esqueça, estou nesse momento corrigindo a prova do Enem PPL 2021. PPL significa para pessoas privadas de liberdade, certo? Pessoas privadas de liberdade. Se você está gostando, não deixe de seguir. Dá um toque aqui, seguir, tá? Pra gente bater 100 mil inscritos durante essa live, por que não? 100 mil seguidores no TikTok? Seria muito bom se isso acontecesse ainda durante essa live, senhoras e senhores. Por enquanto, 99.400. Seguimos firmes na nossa missão, tá bom? Ô, Fanin, deixa eu tirar print da resolução dessa última questão. Fique à vontade, ô, Fanin. Vou até afastar um pouquinho mais a câmera aqui, ó, para caber toda ela. Fique à vontade para tirar seu print. Tá tudo em casa, tá bom? 3, 2, 1. Tempo do print para o Ofanin, ou a Ofanin, não sei se é o ou se é a, né? Não tem artigo nos nomes do TikTok. E em cima disso a gente vai então para a terceira questão muito bacana essa do balanço aqui. Essa aqui eu gostei, tá? Olha só, vamos ao enunciado. Vou aproximar aqui para ler com calma com vocês. Um brinquedo muito comum em parques de diversões, em pracinhas em geral, né? É o balanço, como vocês estão vendo aqui. Tá? Cadê minha... Isso, essa aqui. Agora sim. É o balanço. O assento de um balanço, observe, o assento de um balanço fica a uma altura de 0,5 metro do chão. Quando não está em uso. Claro, quando ele está em uso, ele balança e aí a altura varia, né? Aí você vai ter ele mais alto, você vai ter ele mais baixo. Cada uma das correntes que o sustenta tem medida do comprimento, cada uma das correntes que o sustenta tem medida do comprimento em metro indicada por X. Certo? Então está aqui indicado na figura, vocês observem, X é o comprimento da corrente, 0,5 metro é a altura do balanço em relação ao chão. A estrutura do balanço é feita com barras de ferro nas dimensões em metro conforme a figura. Nessas condições, qual é o valor em metro de X? Observem comigo a figura, eu fiz ela maior para ficar bem fácil da gente acompanhar. Aqui na lateral de sustentação do balanço, eu tenho um triângulo isósceles. Isósceles é o nome que a gente dá para triângulos que têm dois lados com a mesma medida. Então eu tenho um triângulo isósceles, com dois lados medindo 3 cada um e um terceiro lado medindo 2. Certo? A altura do triângulo isósceles relativa ao seu vértice em que os dois lados de mesma medida se encontram, sempre forma 90 graus projetado em relação à base. Observe que isso já está indicado aqui também, ó. Isso aqui já está indicado aqui também, ângulo de 90 graus. Então o que eu vou fazer com vocês agora é o seguinte, eu vou desenhar separado esse triângulo que eu estou destacando aqui, sombreado para vocês, tá? Esse triângulo que eu estou destacando sombreado, eu vou desenhar separado. Deixa eu sombrear mais aqui, vai ficar mais elegante, pelo que eu estou vendo aqui, certo? Se eu desenhar esse triângulo separado aqui para vocês, aqui assim, ó, aqui, aqui e aqui. Vocês vejam que nós sabemos que a hipotenusa desse triângulo, a hipotenusa, eu acabei desenhando o outro aqui, né? Mas tanto faz, né? Você ângulo reto para lá, ângulo reto para cá também. A hipotenusa desse triângulo aqui vai medir 3, certo? Como essa altura se projeta formando 90 graus em relação à base, ela vai dividir a base, e isso vale para todo triângulo retângulo isósceles, tá, gente? Para todo triângulo isósceles, perdão, tá? Ela vai dividir a base em 2 segmentos de mesma medida. Em outras palavras, ela vai dividir a base ao meio. Se essa base aqui media originalmente 2, então cada uma das suas metades vai valer 1. Vai valer 1, aqui o ângulo é reto, certo? E com isso, vocês têm como determinar a medida dessa altura H. A altura H, que eu ilustrei aqui para vocês, é a altura de toda a estrutura do balanço, tá? Não é a altura da corrente. Não é só a altura do balanço até o chão. É a altura de toda a estrutura do balanço. E essa altura H aqui é bem simples da gente determinar, usando o bom e velho teorema de
Pitágoras. Segundo Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa 3 ao quadrado é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos 1 ao quadrado mais h ao quadrado. Certo? 3 ao quadrado é 9. Não se precipite, Gioxi. 3 ao quadrado é 9. 1 ao quadrado é 1. 1 vem para a esquerda de sinal trocado menos 1. Então, 9 menos 1 é igual ao quadrado da altura. 9 menos 1 é 8. 8 é igual ao quadrado da altura. Você acabou de concluir que a altura é igual à raiz quadrada de 8. Os puristas diriam, por que não mais ou menos a raiz de 8? É verdade, devia ser mais ou menos. O problema é que não existe medida negativa na geometria, né? E, consequentemente, a gente pode descartar a medida negativa e trabalhar exclusivamente com a medida positiva. Agora, porém, tem um detalhe. Como você quer a medida x que corresponde ao comprimento da corrente, você tem que entender comigo que se você partir do ponto de sustentação da corrente e descer, mas descer a vida inteira até o solo, eu disse até o solo, certo? Você terá nesse segmento aqui, como você está vendo, você terá nesse segmento comprimento compatível, equivalente ao comprimento da altura do balanço. E, portanto, você pode afirmar que x mais o 0,5 que separam o balanço do chão, x mais 0,5, representam a altura da estrutura, que vocês acabaram de calcular junto comigo, que vale raiz quadrada de 8. Certo? O pessoal está com pressa, já está marcando a resposta. Pois bem, 0,5 vai para a direita, de sinal trocado, e nós escrevemos agora então que x é igual a raiz quadrada de 8 menos 0,5. E no momento em que a gente identifica isso, x igual a raiz quadrada de 8 menos 0,5, nós acabamos de matar a charada, nós acabamos de indicar a resposta certa. Raiz de 8 menos 0,5. Não precisa nem transformar a raiz de 8 em 2, raiz de 2. Olha que bonzinho que está o tio Enem. Dessa vez, a resposta certa é a da letra C, Canadá. O que vocês acharam dessa questão, hein? Digam para mim, por gentileza, o que vocês acharam no chat, nos comentários. Conversem comigo. Tem tanta gente assistindo essa live, vocês não conversam comigo. Isso deixa o meu coração magoado. Pão de batata, essa foi tranquila. Muito obrigado, pão de batata. Pão de batata é coisa boa, né? Acabei de almoçar ali, esse nome de pãozinho de batata é coisa muito boa, tá certo? Não esqueça, se você está curtindo a explicação, não esqueça de seguir o Estudo de Matemática, faça isso agora mesmo. Será que já batemos 99.500, gente? Será que já? Ainda não! Não é possível que nós ainda não tenhamos batido 99.500. Não é possível. O que está acontecendo com vocês? Não é possível nesse momento 99.450. 99.450. O que significa que já vamos arredondar para 99,5. TikTok sempre arredonda a partir da metade. Eis que nesse momento já são 99.453. Aí sim. Perdão. Estamos nos aproximando de 99,5, senhoras e senhores. 99,5. Vamos ver o que mais. Muito obrigado, Cristiano, pela rosa. Muito obrigado a todos vocês pelos presentinhos. Esses presentinhos valem ouro, gente. Você sabe que às vezes eu vejo essas lives do pessoal que é mais estourado no TikTok, do pessoal que é influenciador, que faz live de 2, 3, 4 horas de duração, e os caras ganham tanto presente, mas tanto presente, que eu fico dizendo, a minha hora vai chegar. A minha hora vai chegar. Começa com os coraçãozinhos, daqui a pouco vem um presentinho, né? E por que não? Uma rosinha, um chocolatinho, um coraçãozinho com camadas, né? Aí vem um solzinho, aí vem não sei o que mais. Pois é, por que não? Né? Incentive o seu produtor de conteúdo educacional preferido. Por que não? Isso é muito importante. Parabéns, você ensina muito bem, LPzinho, muito obrigado. Geox, eu errei a ordem de Pitágoras sem querer, tirando isso bem fácil. Erra no dia da prova para ver o que acontece. Nível tranquilo, também achei tranquila. MSS, com essa explicação a gente entende tudo. Clara, essa foi boa, ótimo. Esse assunto é de que série? De que série? Eu acho que Pitágoras a gente aprende na 7ª série, né? Mas esse problema é mais espacial, assim, aí já seria uma coisa mais de ensino médio mesmo. Diego, ótima explicação. Olha ali, ó.
professor Ismael já está esclarecendo o Teorema de Pitágoras no 8º ano. É que eu sou do tempo que eram só 8, né, professor? Aí na minha época era 7ª, né? Então agora que são 9, na verdade é no 8º. Isso, verdade. Por isso achei fácil. Que legal, show de bola. Galera, segue o professor aí, MSS, siga a recomendação, o conselho do MSS 9309. É isso aí mesmo. No momento em que estamos com, atualizando a tela, 99.457 seguidores. Ai, meu Deus, será que não vai ser hoje? Será que vai ser amanhã? Se for amanhã não tem problema, mas eu acho que até o final da semana, tô sentindo que nós vamos bater 100 mil, hein? Tô sentindo que nós vamos bater 100 mil. Vamos para o que interessa. Próxima questão. Leitura cuidadosa do enunciado 154. Certo? Ó, tá aqui. Correção do Enem PPL para pessoas privadas de liberdade 2021. Certo? Muito bem. Uma indústria recortou uma placa de metal no formato triangular ABC, conforme a figura 1, com lados 18, 14 e 12, certo? Então eu sei que os 3 lados desse triângulo são 18, 14 e 12, mas como eles não vieram indicados e nem sempre o desenho é compatível com a realidade, às vezes os desenhos eles não estão em escala, não estão proporcionais às informações que aparecem no enunciado, eu não vou me precipitar, não vou representar os lados do triângulo ainda, vou ver se o enunciado me dá mais alguma pista nesse sentido. Tá bom? Posteriormente, a peça triangular ABC foi dobrada. A peça triangular ABC foi dobrada. De tal maneira que o vértice B ficou sobre o segmento AC, então esse vértice B vai descer aqui, certo? Esse vértice B vai descer, assim. E o segmento DE ficou paralelo ao lado AC. Isso é muito importante, tá, gente? Esse segmento DE que vocês estão vendo aqui, ele é paralelo ao segmento AC, certo? Significa que se eu for desenhar ele aqui, vai acontecer uma coisa muito importante, ó. Para que eu consiga trazer o ponto B em direção ao segmento AC, e isso resulte em uma dobra paralela ao segmento AC, isso só pode acontecer caso esse segmento DE represente o que a gente chama de base média. Base média do triângulo, certo? Em outras palavras, esse segmento DE vai medir obrigatoriamente, esse segmento DE vai medir metade do comprimento do segmento AC. Certo? Eu sei que muita gente talvez tenha chegado a essa conclusão por intermédio de um método mais Shazam, mais visual mesmo, do tipo, esse segmento DE aqui deve ser metade do segmento AC. Não deve ser, tá? Porque eu quero que vocês saibam que é. E obrigatoriamente é, porque isso que vocês viram só teria acontecido. O segmento DE só pode ter comprimento que corresponde à metade da base. A metade, né? Perdão. Só pode ser tal que é paralelo, isso sim, agora sim. Só pode ser paralelo ao segmento AC ao trazermos o segmento B ou o vértice B até a base AC. Esse paralelismo só vai acontecer se esse segmento DE representar o que a gente chama de base média. Muito bem. Sabe-se que na figura 1, o ângulo ACB é esse aqui, o ângulo ACB, vamos chamar esse ângulo aqui de ângulo Czinho, é menor que o ângulo CAB, esse aqui vamos chamar de Azinho. Então o que ele está afirmando com isso é que o ângulo Czinho é menor que o ângulo Azinho. Certo? E o CAB, é menor que o ângulo ABC, certo? Este é menor que o ângulo ABC. Então, o ângulo C é menor que o ângulo A e, por sua vez, o ângulo A, é menor que o ângulo B, menor que o ângulo B.
Por que essa informação aqui é importante, gente? Essa informação relacionada aos ângulos, que aparece nesse terceiro parágrafo aqui do enunciado. Porque é a partir dessa observação relacionada aos ângulos que a gente vai conseguir determinar quem são os três lados do nosso triângulo. Porque ao maior lado sempre corresponde o maior ângulo, certo? Sempre se opõe o maior ângulo. Maior ângulo oposto ao maior lado. Oposto ao maior lado. Certo? E ao menor ângulo sempre se opõe o menor lado. Então, o menor ângulo dos três vai ser oposto ao menor lado. Certo? Muito bem. Isso nos autoriza a dizer que no nosso triângulo original, e eu vou redesenhar ele aqui, tá certo? O lado oposto ao ângulo B vai ser o maior dos três. E vocês sabem desde o início do enunciado que as medidas são 18, 14 e 12, certo? As medidas são 18, 14 e 12. Então, se esse B é o maior dos três ângulos, o maior lado 18 vai ser esse aqui de baixo, vai ser o lado AC, 18. Certo? Já o menor dos três ângulos é o ângulo C. Se o menor dos três ângulos é o ângulo C, o lado oposto a esse menor ângulo vai ser o menor lado 12. 12. Certo? E, consequentemente, o lado intermediário 14 só pode ser o lado BC. Certinho? Por que é importante, perdão, chutei o tripé aqui. Por que é importante saber isso, gente, para resolver essa questão? Porque é com base no que vocês acabaram de concluir aqui que vocês vão ilustrar o que está acontecendo aqui em cima. Certo? Se isso aqui é uma base média, então D é ponto médio, E é ponto médio, e esses dois lados, AB e AC, vão ficar divididos ao meio, eu disse ao meio, tanto pelo ponto D quanto pelo ponto E. O que significa que se esse segmento inteiro aqui mede 12, então esse segmento que vai só de A até D tem que medir 6, certo? Da mesma forma, se esse segmento BC inteiro aqui mede 14, então esse segmento EC aqui tem que medir 7, metade, certo? E na sequência, se isso aqui é uma base média, então o comprimento dela vai ser metade do comprimento da base oposta. Se a base oposta é 18, essa base média aqui só pode medir 9. Olha que louco isso, né? Se vocês forem parar para pensar. E agora tem um detalhe importante também, tá? Um detalhe importante que é o seguinte. No momento em que vocês dobraram, e aqui vocês tinham 6 e aqui vocês tinham 6, vocês dobraram esse triângulo aqui de modo a trazer o B até a base. Então esse segmento aqui que corresponde à porção do triângulo que ficou sobreposta ao trapézio inferior original, esse segmento aqui também vai medir 6. E se esse segmento aqui também mede 6, então esse segmento aqui mede 6, o que significa que esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. Esse que apareceu aqui, ADB, é um triângulo isósceles. E da mesma forma, se esse comprimento aqui inteiro era 14, então eu tinha 7 aqui, eu tinha 7 ali em cima, no momento em que eu dobrei, esse 7 foi trazido aqui para o segmento EB, olha aí, EB, o segmento EB também mede 7, o que significa que esse triângulo aqui também é um triângulo isósceles. Sabe o que é o mais incrível dessa questão? É que ela está pronta. Está pronta. Acabou a questão. Sabe por quê? Porque o CQS, se vocês se derem conta nesse momento junto comigo, a coisa que eu quero saber é o comprimento dos segmentos DB, BE e EC. Eu quero saber quanto mede DB mais BE mais EC. Calculem de cabeça comigo, por gentileza, me digam a resposta nos comentários. Calculem de cabeça comigo, me digam a resposta nos comentários. Resposta da questão 154, mais uma no nosso bolso. A resposta corresponde à soma dos segmentos DB, BE e EC. 7 mais 7, 14 mais 6. HTTPS, com certificado digital. Cacauã, 20. Clara, 20. MGS, pelo amor de Deus. Faz essa conta de novo. Porque tem 21 para marcar. E tem 19 também, Carlos, pelo amor de Deus. Eu disse DB, BE e EC. 6 mais 7 mais 7. Começa pelo 7 mais 7, 14, mais 6 dá quanto? Dá 20. A soma
a soma é igual a 6 mais 7 mais 7. Essa soma é igual a 20 e a resposta é a que vocês encontram na letra B, Brasil. Tudo certinho? Tudo sob controle na questão 154? O que vocês me dizem? Gostaram dessa? Gostaram dessa, né? Uma questão de geometria plana boa, boa. Essa eu classifico em função dos conceitos que são fundamentais para você acertar, não no chute, mas para você acertar fazendo, eu classifico como uma questão de média para difícil, tá, gente? De média para difícil, em função desse conceito de base média, que nem todo mundo sabe, desse conceito que revela que o comprimento da base média é metade da base oposta original, desse comprimento, né, desse teorema que revela também que, nesse caso, os lados adjacentes vão ficar divididos ao meio por intermédio das extremidades da base média, que são correspondentes aos pontos médios dos lados originais. Pois é, vocês estão vendo? O bicho pega, é complicado. Bastante gente chegando agora. Se você está gostando da live, se você vai ficar comigo para a próxima questão, quinta e última questão do dia, por gentileza, faça essa caridade. Siga o Estude Matemática agora mesmo, tem um botão igualzinho a esse aqui em cima, se você ainda não seguiu o Estude Matemática. Tem um botãozinho igual a esse, mais seguir, assim, se você usa o TikTok em português. Dá um tapa nesse botão seguir, tá certo? Dá um tapa nesse botão seguir, que eu estou monitorando em tempo real aqui quantos seguidores nós temos. Nesse momento nós estamos com 99.490, senhoras e senhores. Se chegarmos a 99.500 nos próximos instantes, eu libero para mais um print. Eu libero para mais um print. Tô só pela chantagem do TikTok hoje, hein? Tô só pela chantagem. Libero para mais um print. Se você está gostando, siga para a próxima questão. Siga para a próxima questão. Atenção, nesse momento, 99.495. Ai, meu Deus! Ainda não batemos a nossa meta. Nesse meio tempo, muito obrigado por todos os coraçõezinhos que estão subindo. Já são mais de 20 mil curtidas nessa live. Isso é um negócio meio inacreditável, mas é o que está acontecendo. Então, muito obrigado a todos vocês por todos os coraçõezinhos e também, principalmente, pelos presentinhos que vocês eventualmente mandam, né? Porque vira e mexe as pessoas mandam uma rosa, mandam um chocolatinho, mandam um diamante, uma moedinha, pois é, tudo isso ajuda, tá? Tudo isso faz a roda girar. Ajude, incentive o seu produtor educacional de conteúdo aqui do TikTok, certo isso? Deixa eu ir para o meu inventário aqui de novo, para ver direitinho a quantas andamos nesse momento. Nesse momento estamos com 99.501. Salva de palmas. Próxima meta, 99.600, no caminho para os 100 mil. Falta pouco, Gustavinho. Já faltou bem mais. Faltam menos de 500 seguidores para os 100 mil seguidores do Estude Matemática. No TikTok, a quarta rede, a última fronteira, a única que ainda não bateu 100 mil. Somos 130 mil no Instagram, somos 280 mil no YouTube, somos 605 mil no Facebook, acredite se quiser. Sabe aquela rede que só o pai e a mãe usam hoje em dia? Pois então, eu ainda estou lá e com 600 mil seguidores. De Bangladesh, da Indonésia, de Angola, das Filipinas, mas eles estão lá. Essa foi a questão 154 do Enem PPL 2021. E eis que agora, então, vamos para a quinta e última questão dessa série. Questão de número 155 da prova do Enem para pessoas privadas de liberdade, segundo a aplicação prisional, edição 2021. Certo isso? Muito bem, deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Felipe Madres, e aí, Gustavo? Opa, Marcos de Maio, opa, que beleza, muito obrigado, sejam bem-vindos. Tá? Deixa eu ver, muito obrigado, sejam bem-vindos. Pazinho estragado, pode tirar print? Já tirou, né? Essa altura do campeonato já tirou, beleza. Por mais lives assim, diz Randner, que beleza, muito obrigado. Tomara mesmo que vocês estejam gostando. E muito obrigado pelos coraçõezinhos que seguem subindo, quase 23 mil coraçõezinhos nessa live, senhoras e senhores. Que loucura! Que loucura! Ontem eu estava passando por uma live em que o sujeito estava dizendo assim, muito obrigado pelos corações, muito obrigado quem está seguindo agora, assim como vocês, muito obrigado. Vamos rumo a 1 milhão de curtidas nessa live. De caceta, 1 milhão de curtidas numa live. Mas, por que não? Por que não? Se ontem foram 50 mil curtidas na live,
Por que não nós não podemos chegar em 1 milhão de curtidas na live? 1 milhão é só um número. É um número como qualquer outro. Ah, que beleza. Vamos para o que interessa. 155. A escala de temperatura de Lisle. Vou aproximar para ler com vocês aqui. A escala de temperatura de Lisle, inventada no século XVIII pelo astrônomo francês Joseph-Nicolas de Lisle, a partir da construção de um termômetro, foi utilizada na Rússia no século XIX. Esse trecho inteiro a gente classifica como encheção de linguiça, tá bom? Que até agora não teve nada que preste para a gente resolver. A relação entre as temperaturas na escala Celsius e na escala de Lisle está representada no gráfico pela reta que passa pelos pontos A e B. Está aqui a reta. Qual é a relação algébrica entre as temperaturas nessas duas escalas? Em outras palavras, o que nós queremos fazer nesse momento é equacionar a reta. Equacionar, agora sim, equacionar, isso é um N, isso é um O, equacionar a reta. Certo? Equacionar a reta. Muito bem. Gente, existem várias formas diferentes de nós equacionarmos uma reta, tá bom? Várias formas diferentes. A primeira delas, talvez a que eu recomendaria que vocês usassem, parte do princípio de que vocês sabem que a forma reduzida de uma equação de reta lá da geometria analítica é y igual a ax mais b. Y igual a ax mais b. Isso aqui é o que a gente chama de forma reduzida. Certo? Forma reduzida. Tudo bem? No momento que você sabe que isso aqui é a forma reduzida, tá bom? Você vai chamar o valor que está no eixo horizontal de x, você vai chamar o valor que está no eixo vertical de y, tá certo? E você vai equacionar. Vai equacionar usando x e y mesmo, usando aquilo que você já está acostumado. No final, você substitui x vira c e y vira d. Dá para entender? D maiúsculo, né? Assim, você não prejudica o seu cérebro a trabalhar com conceitos e com variáveis e com incógnitas que não são familiares para você. Aline, muito obrigado pela rosa. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado a todos vocês que mandam presentinhos durante as explicações. Fico muito grato. Tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou observar quais são as coordenadas desse ponto A. Observa que se esse ponto A está no eixo vertical, quem vale 150 aqui é o y. E ao mesmo tempo, se esse ponto está no eixo vertical, então é porque o x dele vale 0. As coordenadas desse ponto aqui são 0 e 150. Tudo bem? 0 e 150. Da mesma forma, esse ponto B que está ilustrado aqui, ele pertence ao eixo horizontal. Então, quem vale 100 aqui nesse ponto B é o x. E, naturalmente, como se trata de um ponto do eixo horizontal que não subiu nem desceu, o y desse ponto tem que valer 0. Então, as coordenadas desse ponto são 100 e 0. Você pode lembrar assim também. Ponto que pertence ao eixo do x tem y igual a 0. Ponto que pertence ao eixo dos y tem x igual a 0. Certo? Só pensar invertido. Muito bem. Então, nesse momento, você se dá conta de que existe uma primeira situação verdadeira, olhando para esse gráfico, que prevê que quando o x vale 0, o y vale 150. Faz sentido? Quando o x vale 0, o y vale 150. Então, eu venho até essa equação, y igual a ax mais b, e eu substituo o x por 0 e o y por 150. Ao mesmo tempo, o y eu vou substituir por 150. O x eu vou substituir por 0. Fica a vezes 0, mais b. E você, nesse momento, acabou de concluir que a vezes 0 dá 0 e que o b vale 150. O valor de b dessa equação de reta é igual a 150. Beleza? Isso já melhora a minha vida, porque num próximo momento, ao invés de escrever y igual a ax mais b, eu vou inclusive indicar aqui, reescrevendo com base na conclusão imediatamente anterior, y igual a vezes x mais 150. Porque você acabou de descobrir o 150, afinal de contas. Certinho? Quase 30 mil curtidas. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos lá. Agora, esse não é o único ponto que você conhece, né? Esse ponto 0, 150, você também conhece o ponto 100, 0.
Você sabe que quando x vale 100, o y vale 0. Isso também é verdade. Certo? E se isso é verdade, que quando x vale 100 e o y vale 0, você pode substituir de novo, só que agora já na equação reescrita. Você vai escrever 0 no lugar do y0 é igual a vezes o x que vale 100 mais 150. Certo isso? Isso é o mesmo que escrever 0 é igual a 100 vezes a, 100a mais 150. Mais 150. Isso é o mesmo que passar o 150 para o outro lado de sinal trocado, fica menos 150 igual a 100a. E o 100 passa dividindo, você escreve menos 150 dividido por 100 é igual a A. Certo? Ou ainda, se você quiser simplificar, 0 em cima, 0 embaixo, 15 com 10 por 5 em cima e embaixo, você conclui que o A vale menos 3 meios. Menos 3 meios. Certo? Observe. Você sabe que o B vale 150. Você também sabe que o A vale menos 3 meios. E agora você pode conectar essas duas conclusões para construir a equação da reta propriamente dita. A equação da reta propriamente dita. A equação vai ser y igual a, ou seja, menos 3 meios de x, mais o b, que vale 150. Certo? Só que também é verdade que nesse modelo que nós estamos considerando, tem c no lugar do x na horizontal Celsius, e tem d no lugar do y na vertical Delisle. E, portanto, agora eu vou trocar. Ao invés de y, eu vou escrever d. Ao invés de x, eu vou escrever c. Então, d igual a menos 3 meios de c mais 150. Certinho? O denominador comum é 2. 2 divide por 1 vezes 1 dá 2d. 2 divide por 2 fica menos 3c. 2 por 1, 2 fica mais 300. Simplifiquei os denominadores. Passei o menos 3c para o lado esquerdo. E nesse momento escrevi 2d mais 3c é igual a 300. 2d mais 3c é igual a 300. Tem para marcar? Olha lá em cima. 2d mais 3c é igual a 300. E a resposta que você encontra, a resposta certa é a da letra D. Dinamarca. Certo isso? Resposta da letra D. Dinamarca. Tudo bem? Raniele, ô professor, eu acho que você deveria falar mais devagar e mais explicativo, viu, amigo? Beijo, obrigada. Raniele, muito obrigado pela observação. Eu sei que as minhas lives não são para todo mundo, tá certo? Então, se você não está satisfeita com o meu ritmo ao resolver essas questões, eu realmente já acho que eu resolvo bem devagar. Tá? E como a gente nunca consegue agradar todo mundo, eu desejo a você sorte e sucesso procurando uma resolução que seja compatível com o seu ritmo, tá? Espero que não seja uma opinião universal, tá bom? Espero, honestamente, que não seja uma opinião universal, né? Que as pessoas estejam gostando da resolução e que estejam satisfeitas com o nível de detalhamento. Se for esse o seu caso, se você estiver gostando, tá certo? Por favor, aqui, tem um botãozinho seguir aqui, tá? Tem um botãozinho seguir que você pode tirar de letra. Tá certo? Que você não pode tirar, que você pode tirar de letra. Tem um método Shazam para resolver esse aqui, tá bom? Que é um pouco diferente, que é o seguinte, aqui você tem C, e aqui você tem D, aqui você tem C, e aqui você tem D. Você reconhece os dois pontos como pares ordenados que revelam uma relação válida entre Celsius e Delisle. O que é que você faz? Você substitui C por 100, você substitui D por 0 em cada uma das equações e vê se dá certo. Mais fácil ainda se você substituir sempre a coordenada nula. Por exemplo, você quer saber se a letra A pode ser a resposta certa a partir desse ponto sem zero. Você substitui D por 0 e encontra C igual a 100. Então a resposta pode ser a letra A. Agora, se você substituir D por 0 na letra B, você encontra 3C igual a 150, você encontra C igual a 50. Não pode ser.
porque C tem que valer 100 quando D vale 0, então a letra B não é a resposta certa. A letra C, 3D mais 2C igual a 300, certo? Você zera D. 2C igual a 300, C valeria 150, também não pode ser a resposta certa. Você zera D na letra D. 3C igual a 300, C igual a 100, pode ser a letra D. E na letra E, se D for 0, 2C vale 450, C valeria 225, também não pode ser a resposta certa. Vocês observem que simplesmente substituindo D por 0 nas 5 alternativas, você já fica só entre duas. E agora, para saber qual é a resposta certa, eu vou substituir C por 0 nas duas alternativas restantes. Se eu substituir C por 0 na letra A, eu fico com 2D igual a 100. E se 2D é igual a 100, então D vale 50. Se D vale 50, é incompatível com o ponto 0,150 e, consequentemente, não pode ser a resposta certa, a letra A. Agora, se eu substituo C por 0 na letra D, substituindo C por 0, é só tapar assim, ó, como você está vendo. Tapa o C, fica 2D igual a 300. Se 2D é igual a 300, então D vale 150. Essa aqui está duplamente confirmada como a resposta certa, a letra D. Então você pode fazer ou equacionando a reta, como vocês viram, o que não é difícil, tá, gente? Vamos deixar claro, não é difícil. Ou você pode fazer pelo método Shazam, não tem problema nenhum, tá? Qualquer uma dessas opções é válida, levando em consideração que é o Enem e é também uma corrida contra o relógio. Tá certo, gente? Tem pelo menos mais umas 2 ou 3 maneiras diferentes de resolver essa mesma questão equacionando a reta, tá? Pela área do triângulo, equacionando a reta por equação segmentária, por equação paramétrica. Tem várias formas diferentes de equacionar essa reta, tá certo? Mas você também pode, como eu mostrei para vocês, você também pode eventualmente, considerando que você tem 2 pontos, substituir as coordenadas dos 2 pontos nas 5 alternativas e verificar quais alternativas persistem, né? Sobrevivem a essa substituição. Certo, gente?